Estamos trabalhando em Apocalipse, não é? Trabalhando nessa carta profética, nesse texto maravilhoso, essa revelação de Jesus Cristo a João. Estamos caminhando então, versículo por versículo, já quase, posso dizer, 8, 9 meses, trabalhando, mas vai nascer, calma, né? Quase 9 meses, o capítulo 19 está chegando, graças a Deus ele está chegando, mas ainda temos uma caminhada pela frente. Estamos trabalhando aí versículo por versículo, e você que está chegando, deixa eu só situar, te dar uma breve introdução antes de nós entrarmos no texto dessa manhã. Então o autor tradicionalmente é dado a João o apóstolo, e na revelação, uma revelação que Jesus Cristo trouxe a ele quando ele estava exilado na ilha de Patmos, não é? Ele foi exilado lá pelo imperador Domiciano, um imperador que chamava para si a posição divina, queria ser adorado. Seu busto, foi feito um busto do imperador e era passado em diversos lugares do império, e as pessoas tinham que acender incenso diante desse busto, como um ato de adoração. E ele se dizia Dominus et Deus, Senhor e Deus, então você adore o busto do imperador. Tem uma turma muito encardida na história que chama cristãos. Essa turma de cristãos, eles não falam assim, olha, César é o Senhor. Eles falam assim, Jesus é o Senhor, Ele é o único Senhor, e nós só nos dobramos a Ele, só celebramos a Ele, só cultuamos a Ele. Então vocês têm um lugar destinado, vão para as feras, vão ser exilados, presos, mortos, e aí nós temos a era dos mártires. Quantos mártires a igreja não produziu? E João então foi exilado na ilha de Patmos, e ali ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, das coisas que eram, são e hão de acontecer. E assim nós dividimos esse texto, essa carta, não é? Das coisas que Jesus falou assim, olha, João, escreve o que você tem visto, escreve as coisas que são e aquelas que hão de acontecer. De vários temas que surgem em Apocalipse, eu destaco aqui dois principais que mais aparecem. O primeiro é a soberania de Deus, é o livro, a carta que mais fala sobre o trono de Deus, é Apocalipse. Quando ele fala do trono de Deus, nós estamos mencionando a sua soberania. Nós olhamos para aquilo que vai acontecer, Jesus vai mostrar as coisas que hão de acontecer, e por algum momento talvez alguém possa perguntar que o mal está prevalecendo. Olha, o anticristo vem aí, vai perseguir a igreja, o negócio vai estreitar, mas saiba que existe um trono firme, estabelecido, imutável, inabalável, e Apocalipse vai mostrar a soberania de Deus nesse trono, e não só esse trono firme e forte, mas a vitória do Cordeiro, a vitória de Cristo. Esse é o assunto, dois temas que emergem então de Apocalipse. Por isso que é muito legal estudar, não é só saber de fatos do jornal do dia de amanhã, não é sobre isso, é sobre um Deus que está no absoluto controle do universo e consequentemente da sua vida, sabe cada situação que você passa, que você enfrenta, cada dificuldade, e te chama ao arrependimento, te chama a vir para Ele, te chama a estar andando com Ele, te chama a proclamar o seu Evangelho. Então é falar sobre essa soberania de Deus e sobre a vitória do Cordeiro. E aí então Jesus fala assim, João, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que agora vão acontecer. E antes de ele ver as coisas que vão acontecer, a primeira visão que ele tem é do trono de Deus. E ele vê o trono de Deus e aquele que está no trono. E aquele que está no trono tem um livro em suas mãos, um livro escrito por dentro e por fora, toda a história, um plano escatológico já está determinado, feito. Você não muda esse plano pelas suas orações, você não muda esse plano pela sua fé, o diabo não muda esse plano, ninguém muda esse plano escatológico, porque ele já foi escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, já está determinado. Deus assim escolheu como vai terminar a história do pecado e a da humanidade nessa terra. Ele já fez, não adianta, isso já está determinado. O anticristo virá, e ele será aniquilado com o sopro da boca do Cordeiro, e no final o Cordeiro vai vir uma segunda vez e vai reinar eternamente. Isso já está escrito e determinado. Eu não creio na segunda vinda de Jesus. Paciência que você não crê, vai acontecer, está escrito e determinado, esse livro está ali selado. Então João, ele quer saber aquilo que está escrito no livro,
e ele chora, porque ninguém é digno de abrir aquele livro. E aí um dos anciãos fala assim: olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele morreu e é digno de abrir o livro. Então ele olha para ver o leão da tribo de Judá, e quando ele olha para o leão, ele vê um cordeiro, como que foi morto. E esse cordeiro, então, ele vai até aquele que está no trono, pega o livro das suas mãos, e quando ele pega o livro em suas mãos, todos os seres viventes, os anjos, o exército celestial se prostra diante dele, em adoração, porque ele é digno de abrir o livro e de ler aquilo que está lá. Então ele pega o livro, começa a abrir os seus selos, e quando ele abre os selos, o livro está pronto para ser lido. O céu fica em silêncio por meia hora, abismado com aquilo que vem. E o que vem? Ele vê 7 trombetas sendo tocadas, 7 julgamentos sobre a terra. E é importante você atentar para essas 7 trombetas, porque elas são julgamentos parciais sobre a terra. Um terço, são 1/3 da terra afetada, 1/3 das águas marinhas, 1/3 das águas potáveis, as fontes, 1/3 dos luminares. Os homens, 1/3 da humanidade é afetada nesse julgamento de Deus. Nós vimos que o meio ambiente, o comércio, os recursos naturais são todos atingidos por causa das trombetas que são tocadas. E essas trombetas são muito importantes no entendimento do estudo dessa manhã, porque elas são um julgamento parcial. O texto vai dizer que esses julgamentos vêm para que os homens se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Mas os homens não se arrependem. Eles não entendem que o principal problema do homem é o pecado. De Gênesis a Apocalipse, o principal problema do homem é o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado mancha a nossa vida e ele tem um resultado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. E nós estamos falando não só de uma morte física, mas de uma condenação espiritual. Um lugar de condenação, que o pecado nos leva a esse lugar. E que lugar é esse? A Bíblia descreve como inferno, é um lugar real. Abra os seus olhos, os seus ouvidos, e entenda que isso não é uma história da igreja para manter você na linha. Não é algo que inventaram para te trazer medo. É algo muito sério. Por causa do pecado nós vamos para esse lugar. É o lugar de condenação, é o lugar onde o homem sem Cristo vai. Por que o homem sem Cristo? Porque Cristo é a única solução para você não ir para esse lugar. É a única solução de Deus para lidar com o pecado. Ele nos cobre, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E essas 7 trombetas são esse chamado ao arrependimento. Olha, está vindo o julgamento, está parcial, ele começa a ser julgada essa terra, para que os homens se arrependam, mas o texto diz que eles não se arrependem. Eles não se arrependem dos seus pecados. E o texto começa, o Apocalipse ainda vai descrevendo mais, e nós vimos os personagens que pertencem a esse cenário, e Satanás então ele vem contra a igreja, não consegue destruí-la, então ele para e vai levantar a sua arma final. Ele para diante, diz o texto, diante na praia, e vê saindo do mar, tudo uma linguagem simbólica, não é? Vê um personagem, a besta que emerge do mar. Nós vimos o anticristo, um líder político que vai emergir, que vai trazer solução ao caos econômico e político, que nós vamos entrar ainda, porque é uma crise mundial que vai ser instalada. Existe uma besta que emerge da terra, nós vimos o falso profeta, que vai ser o grande propagandista, né? O João Batista desse anticristo, que vai promulgá-lo, que vai tentar fazer que as pessoas o adorem, vai fazer um busto também, uma imagem, como fazia do imperador, para que todos adorem o anticristo, e aqueles que não adorarem vão ficar fora do seu sistema econômico e político, porque eles vão receber uma marca, que ninguém compra e ninguém vende, se não tiver essa marca. Mas os cristãos, como no primeiro século, vão falar assim: César não é o Senhor, o anticristo não é o Senhor, existe um só Senhor, Jesus, Ele é o Senhor. E é claro que nós seremos perseguidos. A Bíblia diz que ao anticristo foi dado autoridade para perseguir a igreja e vencê-la. Quando vencê-la, no sentido de que muitos de nós vamos parar nas cadeias e virar mártires, mas o texto sagrado fala assim, que aí está a nossa vitória. Enquanto eles pensam que eles estão ganhando de nós, nos matando,
A nossa morte é o símbolo da nossa vitória, a nossa fidelidade, a nossa perseverança. Você pode me tirar a vida, mas você nunca vai fazer que os meus lábios beijem o imperador, o anticristo, uma imagem. Meus joelhos se dobram somente diante o Senhor Jesus, e muitos serão perseguidos, e é nesse ambiente da grande tribulação que nós estamos. E agora vem finalmente as últimas, porque aqui é progressivo, percebe? É um terço, juízos que vêm para que os homens se arrependam. Os homens não se arrependeram, e agora chegou então finalmente o julgamento, a cólera de Deus. E o texto dessa manhã é Apocalipse 16, abra comigo, de 1 a 16, são as 7 taças, os últimos julgamentos sobre a terra, antes do julgamento final, as últimas punições sobre a terra. Capítulo 16, abra comigo, mantenha aberto, de 1 ao 16. As 7 taças da ira, diz assim, verso 1, mantenha sua Bíblia aberta comigo: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Na verdade, no capítulo 15, no verso 1, que nós vimos semana passada, ele diz lá que são os 7 últimos flagelos. Os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então nós temos os últimos flagelos, e 16 então vai começar a falar que essas taças são da cólera de Deus. Agora não há mais tempo. Em Apocalipse 16 não há mais tempo. Já estamos nas portas da segunda vinda. E aqui nós temos não mais um chamado ao arrependimento como nas trombetas. Agora vem a cólera de Deus sobre os homens, sobre os pecados dos homens. E nós vamos ter que olhar um pouquinho cada um deles aqui. E diz o verso 2: saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Olha sobre quem vem essas taças. Sobre quem? Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Sobre esses que vão vir as taças. Não vem sobre nós. Por quê? Porque sobre nós está Cristo Jesus. Então nós não estamos sobre a cólera de Deus. Por quê? Porque a nossa vida está coberta em Cristo. A cólera de Deus foi na cruz do Calvário. A cólera de Deus foi derramada, a ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário. Isaías 53 foi lido, diz que agradou a Deus moê-lo por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira de Deus que ia ser derramada sobre nós foi sobre Cristo. E quando você está em Cristo Jesus, você está livre da condenação, livre da ira de Deus, livre da cólera de Deus, mas você está debaixo da graça maravilhosa do Salvador. Mas aqui diz que sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que têm a sua marca, vão ser derramadas 7 taças. E aqui nós temos 2 grupos, não tem jeito. Nós vamos ter ou os adoradores da besta, ou os adoradores do real Senhor e Salvador. Nós temos ou aqueles selados pela besta, ou nós temos aqueles selados por Cristo Jesus, com o seu Espírito. Olha o que George Led, ele disse no seu comentário de Apocalipse. Ele fala assim: no tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá que declarar lealdade ou a Cristo, ou ao anticristo. Hoje em dia você achou uma pessoa na rua e fala assim: qual é a sua religião? Eu sou X, mas eu não vou na igreja, mas eu sou X. Eu nunca vi, por exemplo, vamos aqui, eu sou evangélico. Mas você vai na igreja? Qual igreja que você vai? Não vou, eu sou nominal, só sou nominal. Eu nunca vi crente assim, alguém de religião nominal. Ou você é ou não é? Eu posso dizer assim: olha, eu sou um magro nominal, entendeu? Eu sou um magro não praticante. Eu sou um rico não praticante. É um rico nominal. Percebe como sem cabimento? Aí o cara fala assim: não, eu sou um evangélico não praticante. Eu sou religião X não praticante. Se você é não praticante, então você não é da religião X. Simples assim. Mas as pessoas, é claro, não gostam de ficar talvez sem o nome, né? Sem religião, é esquisito. Mas no dias finais, hoje ainda se encontra gente assim, que não se posiciona, fica no muro. Nessa época não tem como. Ou você pertence a Cristo, ou você tem a marca da besta.
Ou você é adorador dessa imagem profana, dessa abominação, ou você é adorador do Salvador. Que não tem jeito. E aqui vem a taça de ira sobre esse segundo grupo. E aqui nós vamos ver bem um espelho com o Êxodo, viu gente? Tem muito um espelho aqui com as pragas do Egito. E a primeira praga aqui então que nós vamos ver, a primeira taça, vamos dar uma olhadinha nela. A primeira taça são as úlceras. O verso 2 vai dizer então sobre aos homens que portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Essa é a primeira chaga, a primeira taça, o que espelha Êxodo. Dá uma olhadinha o que diz lá em Êxodo 9, 8 e 10, voltamos lá para o Egito, certo? Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: pegue as mãos cheias de cinza de um forno, e Moisés atire essas cinzas para o ar diante de Faraó, ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentam em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Então nós temos aqui vai ter um pouco do espelho dessas pragas do Egito, e aqui nós temos homens com úlceras pelo corpo. É difícil a gente falar que tipo de úlcera é isso, mas você vai ter que usar a sua imaginação, não é? Olha o que o teólogo Simon Kistemaker, no seu comentário, ele vai dizer: a importância disso se torna evidente quando as pessoas consomem produtos da terra. Eles terão úlceras dentro e fora do corpo. A saúde deles será atingida pela comida que eles ingerem e serão atingidos com doenças. Quando o texto fala assim que a primeira taça é derramada na terra, ou sobre a terra, alguns comentaristas, como o Dr. Kistemaker, ele vai falar assim: olha, é na terra porque vai atingir toda a produção de alimentos. Então as pessoas vão consumir um alimento que vai estar contaminado pela taça da ira de Deus, e as pessoas vão ficar doentes e vão surgir úlceras no seu corpo por dentro e por fora. Não é o que explicitamente o texto está dizendo, o texto só fala de úlceras. Como virá, aí estamos teologizando, não é? E vendo como é que virão essas úlceras. Mas imagina, o que remete lá também a Jó, lembra? Que com cacos de telha ele se coçava, por causa das suas úlceras sobre todo o seu corpo. Imagina os homens adorando o anticristo, acendendo incenso a ele. Finalmente alguém trouxe solução ao caos político e econômico. Vamos adorar a besta. Quem pode vencer a besta? Era isso que o texto diz. E de repente esses homens começam a brotar úlceras dos seus corpos, por dentro, por fora. Imagina a cena. Mas calma, ainda vai ter um desenrolar. No Egito, o faraó pediu: Moisés, ore para que isso vá embora. Moisés orou e saiu. Aqui não tem quem peça. Não adianta correr para médico, não adianta pedir milagres. Aqui é a ira de Deus. Aqui é a ira de Deus sobre os pecadores. O negócio está estreito, gente. Segunda taça, ele vai ser derramada. Segura aí, o homem está cheio de úlcera. Segunda taça, derramou o segundo a sua taça no mar, e ela se tornou em sangue como de mortos, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Lembra, o mar era 1/3. Os homens, 1/3 deles foram afetados. O mar, 1/3 foi afetado nas trombetas. Agora, os homens estão com úlceras. Agora o mar todo, ele é atingido. Agora não é mais progressivo, é a final. E o mar é atingido. E olha de novo o espelho em Êxodo. Olha o texto. Êxodo 7, 17, 18 a 20. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho nas mãos, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas. Pensei que era Moisés. Moisés também, mas quem feriu foi Arão. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou em sangue. Está vendo o espelho de novo? Agora imagina, se é de fato que o Dr. Kistemaker falou que essas úlceras são provenientes do alimento que foi derramado sobre a terra, da produção de alimentos. Agora eu tenho a fonte de alimentos contaminada. Agora eu tenho outra fonte de sobrevivência contaminada, que é a água. Toda a água dos mares, e não só dos mares, você vai ver que vai também no verso seguinte, ele vai trazer que são as águas potáveis também. Derramou o terceiro anjo sua ira sobre os rios, no verso 4, e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, assim como lá no Egito. Então ouvi um anjo dizendo: tu és justo. Tu és justo. Gente, tenta imaginar, hoje não temos ideia do que é isso. Tenta imaginar, vamos dar uma passeio em Balneário, um bike day, vamos, sai a IBC na bike day.
Aí você chega naquele mar maravilhoso, não está mais azul, está vermelho. E ele está cheirando morte. Seus animais marinhos morreram. Imagina o cheiro. A cena. Não sei se você já... Bom, todos nós sabemos que o cheiro de sangue mesmo, do nosso alimento, né, de carnes que a gente consome, não é agradável. Passa 1 ou 2 dias, aquele negócio fica horrível. Imagina o mar. Os rios, aí você andou de bicicleta, ai que sede, abre uma torneira e é sangue que sai. Percebe a ira do cordeiro, e aí você fala, mas que história é essa? O texto vai dizer assim, tu és justos, Deus, tu que eras o santo, porque julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes será dado a beber, eles são dignos disso. Mataram os profetas, os fizeram mártires, mataram os homens de Deus que não se dobraram diante a imagem do imperador, sacrificaram no Coliseu milhares e milhares de cristãos. Agora chegou a hora de vocês. Lá em Apocalipse 7, João tem a visão de um altar e os mártires debaixo desse altar, fala assim, até quando o Senhor não fará justiça? Chegou a hora, agora é essa hora, e eles vão então receber essa ira de Deus. Mas continua comigo, olha a quarta taça, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Lembra, lá nas trombetas era 1/3 só, agora nós temos sobre todo o sol, só que a questão oposta, não é no caso como aconteceu no Egito. Olha só o espelho do Egito, Êxodo 10 vai dizer assim, então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias, só que agora não é essa escuridão. Olha o que vai acontecer, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, ele foi dado queimar os homens com fogo, com efeito os homens se queimaram com um intenso calor, e aqui nós temos um intenso calor, é uma delícia, né, estar debaixo do sol de 40 graus, não é? Fala a verdade, não é isso? Hoje está um dia gostoso, não é? Se a gente desligar esse ar aqui, você não vai aguentar 5 minutos aqui dentro, não é isso? Quando você sai daquela porta para fora, você já sente aquele baque, não é isso? Uou, parece que abriu a porta de um forno, e nós estamos nos 30, uns quebradinhos talvez, mas nós estamos nos 30, agora imagina os cariocas, nos Rio 40 graus, gente, um dia eu fui para o Rio de Janeiro, e estavam 40 graus lá, eu não sei, eu deitei no chão, sem camiseta, gelado, no piso frio, e nada fazia passar aquele calor, você parece que não consegue respirar. Para o carioca é tranquilo, né, você que veio do Rio sabe que você é tranquilo, fala, 40 graus pastor, isso aí a gente toma chimarrão lá se quiser com 40 graus, não, chimarrão eles não tomam, cafezinho quente a gente toma lá com 40 graus, para eles é fácil, para nós o restante do Brasil o negócio é feio, não é? E a gente já procura uma sombra, procura um picolé, certo? Procura aquela Coca-Cola gelada, não é isso? Ainda bem que você pensou Coca-Cola, aí você vai, aí você está correndo, fazendo exercício, aí você está correndo, e aquele sol de 40 graus, e você fala assim, uma Coca-Cola gelada agora, cara, aí você pega e aí você começa a beber, e aí você fala assim, Deus é bom, né? Vem tantos sentimentos. Agora nesses dias, os homens estarão com a sua pele queimando, imagina, úlcera sobre a sua pele, sol escaldante, eles não têm refresco algum, calor está pegando, o que eles vão fazer? Vão beber água, abre a torneira, é sangue que vem, e o sol pegando, olha a situação, o que os homens vão fazer? Eles fazem algo, eles vão responder a tudo isso, como eles respondem? Está aqui ainda no verso 9, blasfemam o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Eles vão blasfemar contra Deus, por causa da taça, dessa ira, de tudo isso que está acontecendo. Quinta taça, verso 10, derramou o quinto anjo a sua taça, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua, por causa da dor que sentiam. Imagina só, você, a pessoa novamente, né, com úlceras no corpo, sol queimando, não tem mais o alimento, água agora é só sangue que tem para tudo que é lado,
sistema do anticristo entra em colapso, porque ele resolve o problema econômico com uma marca, que diz o texto que ninguém compra nem vende sem essa marca. Mas que adianta agora essa marca, se você não pode comprar nem o básico, que é comida e água, para sobreviver, porque os dois estão atingidos pela cólera de Deus. Que vantagem agora você tem, essas pessoas da marca, eu vou comprar comida, está dando úlceras, eu vou beber, vou comprar água, só é sangue. As pessoas não têm mais saída, o que elas vão fazer? Vão blasfemar, e o governo do anticristo sofre, ao que alguns comentaristas entendem como uma confusão. É claro que ele não vai ficar parado. As pessoas continuam blasfemando, diz o texto, blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras de novo. E agora vai ter um levante, está amarrado com a sexta taça, que é o Eufrates. Olha só, gente, 12, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. O rio Eufrates era, na verdade, ele é muito importante na geografia bíblica, porque ele é um dos limites da terra de Israel. Olha o que diz Gênesis 15, 18, quando Deus está dando essa terra a Abraão, a sua descendência, ele fala assim: naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência darei essa terra. Que terra é essa? Desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Então o Eufrates era um limite norte da terra prometida. Então você vai ver em vários textos bíblicos, da profecia bíblica, falando sobre o rio Eufrates, principalmente dos povos além do rio Eufrates, que significa além de Israel, são povos estrangeiros. Então fica sendo também como um limite da terra e um símbolo daquele que é estrangeiro. Então ele é além do Eufrates, né? No Brasil a gente tem uma expressão, né? Do Oiapoque ao Chuí, certo? Você está dizendo todo o Brasil? Não, eu já viajei, conheço o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Então quer dizer que você sabe, conhece todo o Brasil. E se tivesse uma expressão Israel, seria do rio Eufrates, e aí eu daria um outro ponto, aqui no caso até o rio do Egito. Não, eu conheço Israel do rio Eufrates ao rio do Egito. Então você sabe que de norte a sul, de leste a oeste. E o rio Eufrates, agora só para você ver ali, ter o visual, ali está ele, enorme, não é? Se você conseguir situar, Israel está no cantinho, está em branco, o azul ali, gente, é água, viu? Um dia eu coloquei invertido, deu curto na cabeça. Mas você tem ali toda aquela região cinza, onde o rio cruza, mas dali para cima já não é mais terra prometida de Israel, e é uma referência então aos povos estrangeiros. Mas aqui o texto diz que o rio Eufrates, ele vai secar, essa é a taça, esse rio vai secar. E aqui na verdade entende-se que não é talvez algo literal, pode ser simbólico, num sentido de que assim, os povos para entrarem em Israel, invadirem Israel nos tempos do Antigo Testamento, eles tinham uma barreira natural que precisava ser transposta, que era o rio Eufrates. Precisavam então de algum jeito passar pelo rio Eufrates. Em épocas de grandes cheias, você não tinha como passar, então tinha épocas melhores para você invadir, onde talvez o rio estivesse mais baixo. Então era uma barreira natural para se transpor. E a ideia de quando se seca o rio, quer dizer, abre-se o caminho para uma possível invasão. E aqui o texto vai dizer que esse rio vai secar, quer dizer, vai chegar uma hora onde vai haver um atentado à guerra, né? Uma ideia de guerra, preparando o caminho dos reis. Está vendo? O rio seca para que os reis venham. Que reis são esses? Do lado do nascimento do sol. Que lado é esse? O lado oriental, certo? O lado oriental. Quem são esses? E aí muita especulação se torna. E se você já leu um pouquinho sobre profecia bíblica, apocalíptica, você vai ver que muitos comentaristas vão apontar para a Rússia, para a China, referenciando então a Gog e Magog, que Ezequiel menciona, os reis que vão invadir Israel. Essa é uma das visões. Não é que talvez esses países sejam países aí que vão se destacar no cenário apocalíptico, mas aqui eu não tenho ainda nesse texto dizendo exatamente quem são os reis do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e dirigem, olha só, aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Senhor
Todo-Poderoso. E pula para o verso 16, então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Lógico, o anticristo, o falso profeta não vão ficar quietos. Úlceras estão nas pessoas, não tem água para beber, a comida está contaminada, o seu trono é afetado, o seu governo é afetado. Que adianta essa marca para comprar e vender se ninguém consegue comprar mais nada? Ele se levanta e agora ele vai querer ir contra Deus, vai conseguir ludibriar, enganar os reis das nações. E aqui essa figura, esse simbolismo, né, desses espíritos imundos saindo da boca, tanto do dragão, da boca da besta e do falso profeta, esses três, não vou nem chamar de trindade que não são, mas essa falsa trindade, né, esses três seres do mal, que vão enganar as nações, e se possível, diz aqui, vão até operar sinais, fazer muitos sinais na frente desses reis, para que todos eles se ajuntem num dia contra o Cordeiro. Aonde vai ser esse lugar? E aqui diz, seria Armagedon. Passe para mim, Nath, por favor. Está lá, sei que está em inglês, mas dá ali. A palavra mesmo é Megido. Armagedon seria Ramar Megido, que seria um monte de Megido. E existe um lugar em Israel, onde existe um monte que está num vale, esse é um monte de Megido. E nós estivemos lá. Está ali ele. E isso é foto atual. Nós temos, olha o tamanho do espaço. Então aqui essa guerra do Armagedon, que é essa batalha final, a grande guerra de Gog e Magog profetizada por Ezequiel, essa guerra do Armagedon, a batalha final, alguns interpretam que vai ser literalmente desse lugar. Lembra que eu falei para você que existem métodos de nós interpretarmos o Apocalipse, certo? Não são todos os cristãos que interpretam da mesma forma. Alguns são literalistas e futuristas, então eu falo assim, se está falando Megido, então vai ser lá, exatamente naquele lugar. Então ele diz que o anticristo vai reunir, vai enganar as nações, para que vão até esse lugar, o rio Eufrates seca, não é? No caso, abre passagem, para que eles entrem nesse lugar, em direção a Israel, para ferir Israel. Essa é uma interpretação, é a interpretação futurista, chamada dispensacionalismo. Mas outras interpretações no meio evangélico também se encontram. Fala, isso aqui é só simbólico, não é que o rio vai secar literalmente, está dizendo somente que vai abrir passagem, vai ter passagem então para uma grande guerra. E aqui Armagedon não seria o lugar físico, mas seria na verdade um símbolo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, olha o que ele diz, Armagedon é um símbolo mais do que um lugar. Ele fala da batalha final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. Se é literal ou é simbólico, a grande questão é que haverá uma batalha. A questão do literalismo ou do simbolismo seria em relação ao lugar, mas a batalha vai acontecer. Essa é a batalha final, que está amarrada com a sétima taça, que é a luta a guerra, a batalha do Armagedon, que essa vai ficar para a semana que vem. Mas aqui o que eu quero chamar a tua atenção agora é o verso 15, que eu já vou partindo para o final. Verso 15, eu pulei de propósito. Porque o anticristo levanta as forças, engana as nações, com sinais, maravilhas, com mentiras, para que eles se levantem contra Cristo. Se for literal, parece que vai contra Israel, o que é esquisito, né? Porque aqui é os reis da terra toda. É muito mais fácil pensar num simbolismo, porque vem contra a igreja. Porque lembra lá no 12, ele vai contra a igreja. Deus guarda a igreja, e aqui você vai ver que ela vai ser guardada. Mas o dragão vai contra a igreja. Lembra, ele abre a sua boca, e as águas que representam multidões vão em direção à igreja. Então parece que ele vai levantar e incitar as nações para ir contra a igreja, já um espelho do primeiro século, dos imperadores que vinham contra a igreja. Só que olha o que acontece, verso 15, no meio dessa situação toda, a igreja sendo apertada, a igreja sendo perseguida pelo anticristo, que vai enganar as nações para vir contra nós. Eis que venho, tem uma palavra do teu Redentor. E ele vira para nós e diz, eis que venho como vem o ladrão. Na verdade, Tessalonicenses nos ensina que esse dia não vai nos pegar de surpresa, porque nós estaremos esperando pelo Redentor, mas muita gente vai ser pego de surpresa.
Muita gente não vai estar esperando, será como nos dias de Noé? Muitos casam e se dão em casamento, estão trabalhando, fazendo todas as suas coisas, e de repente do alto aparece o Salvador. As nações estarão se reunindo contra a igreja, perseguição. Só que Deus nunca deixa a sua igreja, Deus nunca abandona, é a sua noiva, é porque Ele morreu na cruz do Calvário, e é nessa hora Ele não vai nos abandonar como nunca nos abandonou. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E naquele momento onde a pressão estiver apertando, as nações se levantando contra a igreja, o anticristo furioso, ele fala assim: eis que venho como ladrão. Eles não vão estar esperando, mas eu vou chegar. Em outras palavras, ele está chegando para nos livrar, para nos salvar. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. E aqui é a minha aplicação para você nessa manhã. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós estamos vendo esse cenário que é horrível. Eu sei que a gente vem e pensa o futuro, ele parece escuro, cinzento, vem aí tempos muito difíceis, mas você queria o quê? Você queria o céu aqui agora? Jesus tinha nos avisado, gente: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele foi preparar lugar para nós, o nosso lugar, a tua casa ele foi preparar, o teu lugar de eternidade ele foi preparar. E eu fico imaginando o lugar que ele foi preparar. E ele falou assim: olha, quando eu tiver terminado eu vou voltar e vou vir buscar vocês. Estou preparando. Você já comprou um apartamento na planta? Já não comprou alguma vez? Se não, imagina só. Igual eu, só imagina. Aí você fica lá sonhando, acompanhando, 2 anos, 3 anos, você fica só pensando, aí você liga lá e vê, não tem nem parede ainda, mas você já está lá no terreno, olhando, vendo as estacas. Aqui vai ser meu quarto, aqui vai ser o meu caveman, o lugar onde eu jogo videogame, não, onde eu estudo a Bíblia. Aqui vai ser meu escritório, estudar a Bíblia. Aqui vai ser, e aí você vai planejando, certo? Aí começa a subir a parede, você fala: que parede mais linda. Parece a gente que estava construindo aqui, subiu uma parede e fala: uau, que coisa linda. Você fica babando, né? Parece, a gente anseia por estar em casa, e aí vai construindo. Quando está pronta, cara, você nem quer sair de casa. Passou você pela internet, está gostoso aqui em casa, né? Você fica, é gostoso, teu refrigério, teu lugar de refúgio. Cara, é assim que a gente tem que olhar o céu. Jesus foi construir um lugar para nós, preparar um lugar para nós, né? O texto diz preparar. E eu fico sonhando, como é que vai ser, cara? Como é que está subindo as coisas? Como é que vai ser? Ai, como eu quero ir. Se eu quisesse chegar lá para ver como é que está. Eu anseio por ver o lar celestial. Esse lar que eu tenho aqui hoje, isso é nada. A alegria que eu experimento aqui, o gozo que eu experimento aqui, as bênçãos que Deus nos dá aqui, que são enormes, não vai ser nada comparado àquele lugar. Teu queixo vai ficar de boca aberta quando você vê aquele lugar. E a gente tem que ansiar por ele. E Jesus fala assim: olha, eu venho como ladrão, as pessoas não vão estar esperando, eu vou aparecer. Paulo diz em Tessalonicenses: vocês esperem pelo dia do Senhor, que ele não nos pegará de surpresa, porque nós estamos aguardando esse dia. Então aguarde. Por isso que ele fala aqui: olha, bem-aventurado aquele que vigia, então vigie, querido, o dia está chegando, essa vida é passageira, nós estamos aqui de passagem, estamos aqui com nada, do jeito que viemos, vamos embora desse mundo. Ele nos colocou nesse tempo, mas a nossa vida é a eternidade futura, é em Cristo que nós estamos, a nossa vida está escondida em Cristo, e quando Ele vier nos buscar, aí começou, aí finalmente estaremos completos, perfeitos, completamente plenos, experimentando a presença de Deus de uma forma maravilhosa, sem esse miserável pecado, sem isso que nos afasta de Deus, sem isso que tenta nos escravizar dia a dia, sem isso que desagrada a Deus. Mas eu sei, olha, vigia e guarda suas vestes, e aqui é um clamor pela santidade. Enquanto você aguarda o Senhor, vigia e aguarda, enquanto você olha para o céu e fala assim: meu Senhor está voltando, meu Senhor está voltando, logo logo a trombeta soa, logo logo ela soa. Mas eu não estou vendo ainda essas 7 taças sendo derramadas. Você sabia que um dos métodos de interpretação, que é o método histórico, ele diz que tudo isso já está acontecendo
entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? O método futurista, ele olha para a grande tribulação como um período de 7 anos, mas essa não é a única forma de entendermos o Apocalipse. É a mais popular, mas não é a única. Muitos outros comentaristas e excelentes biblicistas entendem que tudo isso é um período entre a primeira e a segunda vinda. Nós já estamos vivendo muito dessas coisas. E que o anticristo, na verdade, sim, é uma pessoa, mas nós já vivemos esse sistema dele, anticristão, antideus, com essas ideologias doidas que nós estamos vendo, essa deturpação da família de Deus. Os homens estavam conversando no grupo deles e falaram um negócio de, colocaram lá uma reportagem sobre família líquida. Cara, que doideira, negócio doido da cabeça, tudo de ponta cabeça. E muitos já está vendo, isso aí já é um sistema já anticristão, que já estamos inseridos. Então algumas pessoas falam, não, isso nada aconteceu, vai demorar. Se você abraça um método de interpretação, se você abraça o outro, você podemos estar já uma última trombeta de ser tocada, a trombeta final da vinda. Então Jesus fala, vigia, vigia, enquanto você vigia, você guarda as suas vestes, anda em santidade em nome de Jesus, anda em santidade, não manche as suas vestes. Você tem o maior detergente de todos, que é o sangue do Cordeiro, mas não manche, ande em santidade. A nossa caminhada é que enquanto nós estamos aqui, vigia, guarda suas vestes, proclama o Evangelho. Vigia, guarda suas vestes, ama o teu próximo. Vigia, guarda suas vestes, serve o Cordeiro. Porque nós estamos de passagem, e Ele vai vir, e a trombeta vai tocar, a última delas vai soar, e o Senhor Jesus aparece nos ares, para buscar aquilo que é dEle. E cada um de nós tem um selo, que provam que Ele é dEle. Nós temos um selo, uma garantia, um penhor, que se chama Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, jamais ficará para trás. Ele não vai deixar para trás o que é seu. Ele vai buscar todos nós, a noiva vai estar completa. Esquece o filme / livro que fala que você vai ficar para trás. Ninguém será deixado para trás. É hora do casamento, a noiva vai se casar. Não tem como ela subir sem um braço. E não são pelas nossas obras, mas é pela obra de Cristo. Você vai subir por causa da obra de Cristo. Você vai subir por causa do Cordeiro, não porque você está no monte ou você está embaixo ou no vale, não porque você está na igreja ou está na praia, porque você vai estar na igreja ou na praia, no monte ou no vale, vigiando e guardando as suas vestes. Onde você estiver, vigie, guarde as suas vestes. Assistindo o Brasil perder a Copa, vigie e guarde as suas vestes. Vendo o teu candidato perder a eleição, vigia e guarda as suas vestes. Vendo talvez você não sendo aprovado naquele concurso, vigia e guarda as suas vestes. Vendo tudo prosperar e indo bem, vigia e guarda as suas vestes. Em todo tempo, santidade ao Senhor. Essa é a noiva se preparando, é a noiva se purificando, se penteando, se maquiando para o dia do seu casamento. Só que antes desse dia do casamento, que é no 19, que eu não vejo a hora de chegar, nós temos aí do 17 ao 18, a 7ª taça vai ser derramada, que é a batalha do Armagedon, que nós vamos ver na semana que vem, na outra semana, por aí. E depois ainda tem a queda dessa grande Babilônia, e nós vamos chegar lá.